Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Bom, começamos então efetivamente a carta de Paulo aos Romanos e em seu primeiro capítulo, Paulo inicia o trecho nos mostrando quem ele é, ou se identificando para com aquela igreja, a igreja de Roma. Merece destaque já o verso 1, em que Paulo reconhece a sua missão e a origem da sua missão. Ele é servo de Jesus, ele é chamado para ser apóstolo, ele é separado para o evangelho de Deus. Paulo reconhece, portanto, que a sua missão não se fundamenta nele mesmo, mas no que Deus realiza através dele. Se fundamenta numa convocação superior, se fundamenta num chamado soberano, chamado do próprio Deus para a sua vida. Assim, nessa introdução, no capítulo 1, Paulo procura demonstrar um pouco da sua fé pessoal, do seu chamado pessoal, mostrando de fato de quem ele é apóstolo. Ele é apóstolo de Cristo Jesus e ele então fala um pouco sobre Cristo Jesus e sobre a sua obra. Logo nos versos seguintes, a partir do verso 8, ele mostra acerca do seu conhecimento sobre a igreja de Roma. Paulo evidencia que, embora não conheça aqueles irmãos pessoalmente, ele sabe acerca da fé que aqueles irmãos têm. Afinal, o texto mostra no versículo 8, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está dizendo, olha, a fé de vocês é tão exemplar que ela é conhecida muito além de Roma. Vocês são, de fato, crentes fiéis no Senhor. E assim, nesse primeiro trecho, ele manifesta o seu desejo, o seu interesse em visitar aqueles irmãos. Aí, do versículo 16 ao 17, Paulo sumariza todo o ensino da carta. A ênfase de Paulo, portanto, é: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E assim, no verso 16, Paulo delineia aquilo que é essencial. Mostra aos crentes de Roma e a nós o grande poder do evangelho e como nós podemos, de fato, não nos envergonhar desse bendito evangelho. Porque, afinal, este bendito evangelho é a manifestação, é a demonstração do poder de Deus para salvar o pior pecador. Paulo se entendia assim, se identificava assim e nos leva a esse mesmo caminho de reflexão. Nós somos salvos pela boa nova que o evangelho anuncia. Cristo Jesus morreu pelos pecadores. O evangelho, essa boa nova, é o poder de Deus, portanto, para salvar. Mas salvar de quê? Porque, afinal, não faz sentido anunciar uma boa nova sem que se reconheça a realidade de uma má notícia. Não faz sentido depositar esperança numa boa notícia se não se conhecer a realidade da notícia mais trágica, que é o pecado. E é isso que Paulo procura fazer agora. Após ter falado da boa nova do evangelho, ele vai mostrar por que ela é tão boa nova assim, por que ela é tão boa notícia assim. O que a torna tão boa, além do que ela é o fato de que ela contrasta a má notícia do pecado. E aí, Paulo começa a descrever a pecaminosidade da raça humana. Mostra como a humanidade se perverteu em seus caminhos. Do versículo 18 até o versículo 32, Paulo trata desse assunto, olhando para os pagãos. Se no capítulo 2, como disse no vídeo anterior, Paulo fala dos judeus, o alvo aqui é mostrar os pagãos, os gentios, como eles perverteram a glória de Deus. Diz o apóstolo Paulo que Deus se revelou, Deus manifestou seus atributos na obra da criação, mas os homens olharam e não glorificaram ao Senhor como deveriam fazer. Olharam para os atributos revelados de Deus na obra criada e não deram a Deus a honra merecida. Pelo contrário, diz o texto sagrado que eles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está dizendo o seguinte: os homens deixaram de adorar o Senhor, deixaram de glorificar o Senhor e passaram a glorificar aquilo que sua imaginação formou. Passaram a glorificar imagens de animais, de répteis, de aves, do que for. Passaram a dar a glória que deveria ser dada ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, a coisas da sua criação. Diz o texto que Deus entregou tais homens à imundícia. Paulo está mostrando aqui qual é o resultado de quando Deus vira para a humanidade e fala assim: vai lá, faz o que te dá na cabeça então. Sem Cristo Jesus, o que dá na nossa cabeça, o que dá na cabeça da humanidade, o que dá no coração da humanidade é perversão, é desvio, é desonra, é o contrário da glória de Deus, da santidade, da pureza de Deus. Paulo mostra como a humanidade perverteu, inclusive, suas próprias relações. Os homens e as mulheres mudaram o modo natural das relações íntimas. Tudo isso porque foram deixados à própria sorte, porque não glorificaram a Deus. Estão, portanto, afundados no pecado. Desprezaram, diz o apóstolo Paulo, o conhecimento de Deus. E porque desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E aí então, do versículo 29 ao versículo 31, Paulo lista uma série de pecados em que a humanidade se afundou. Veja, portanto, Paulo mostra a boa nova, mas mostra porque ela é tão boa. O pecado é uma péssima notícia. O pecado é uma tragédia anunciada. O pecado nos afasta da verdadeira comunhão com Deus, nos afasta da vida de intimidade com Deus, de proximidade com Deus. E se somos deixados à nossa própria sorte, vivendo no pecado, somos cada vez mais distanciados do Senhor. No capítulo seguinte, Paulo falará disso na perspectiva dos judeus, como os judeus também estão no pecado, estão caídos e precisam também da boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação.